cheio de cafeína no sangue. E botando mais pra dentro. Lá. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biogeografia com o professor Luiz Carlos e professor... Matheus Medeiros. Tamo junto. Ó, ficou legal isso aí. Top demais. Hein? Galera, aula super bacana que a gente preparou aqui, né? Trazendo um reforço, né, positivo tanto para o primeiro dia quanto para o segundo dia, né? Fortalecendo essa coisa da geografia física que também aparece muito na prova de biologia. Perfeito. Então hoje a gente vai trazer, né, as principais características dos biomas brasileiros, que é meio que a obrigação também da gente conhecer, né? Exatamente. Até porque quando a gente fala sobre biomas, faz sempre aquela referência, bioma, clima, região predominante. E isso cobra em geografia, como também botânica. Vem em fauna, biologia. vem flora, Exatamente. né? Dentro da parte de biologia, então Perfeito. É muito aplicável, né? Tem muita coisa que pode aparecer em ambas as provas abordando essa temática. Então, vamos embora? Vamos lá? Bora que bora. Já foi, né? Biomas brasileiros, então. Vamos começar falando sobre... Vamos ver se a galera também tá afiada aí, né? Vamos ver. Vamos lá. O maior bioma brasileiro em extensão territorial, qual que é? Se responder Caatinga, vai ser porradeiro aqui. Mata dos Cocais jamais. Mata dos Cocais, é enorme, né? Extensão gigantesca. Mangues também não. Bioma com maior extensão seria hoje, né? Atualmente, bioma amazônico. Olha aí a disposição geográfica. Biomas. Interessante quando você olha aqui, ó, vamos lá, se ligar nesse ponto aqui. Falar sobre o bioma amazônico. Primeiro, você tem que analisar o seguinte, de repente você fala, mas o bioma amazônico não é região norte? Predomina. Até pelo fato que você está observando que ele está vindo aqui, ó, na faixa de transição no Nordeste. Ele está vindo na faixa de transição aqui também na região Centro-Oeste. Ou seja, tem bioma Amazônia na região Nordeste, nem tudo é Caatinga, né? Temos aí, Luiz destacou Maranhão, um ponto que é, né, Piauí. pertencente à região Nordeste, que tem floresta amazônica. E aí, quando a gente pega essa parte aqui, o que é importante você lembrar? Que essa faixa aqui, ó, que vai cobrir a Amazônia em regiões fora da região norte, na prova vai aparecer para vocês com esse termo aqui, ó. Esse aqui é o meu. Porque fica muito fino. Vamos lá. Amazônia legal. Então não esquece disso. Por que isso é importante? Porque a floresta amazônica ela vai ser dividida em 3 partes. A Amazônia internacional, afinal de contas, o Brasil não é o único país que detém a floresta amazônica. A Amazônia Norte e a Amazônia Legal. Show? Tudo tranquilo? Só mais uma perguntinha. E se eu falasse, de repente, aparecer para você numa prova de biologia ou numa prova de geografia falando sobre a Amazônia Azul? O que seria? A Amazônia Azul, não esquece disso. É a malha oceânica, tá, gente? Então, quando a gente fala sobre a questão dos oceanos, a importância dos oceanos, a gente chama de Amazônia Azul. Então, cuidado para não confundir. Apareceu a Amazônia Azul, você ficar pensando que está falando de uma área florestal. Não, está falando sobre a zona costeira brasileira, tá bom? Então, a Amazônia Internacional, a Amazônia Norte e a Amazônia Legal. Certinho? Vamos botar mais algumas informações aqui? Vamos lá. Só para a gente contextualizar, é um assunto que a gente vai ver lá na frente, tá? Em geografia, né, dos alunos do Espaço Humanas, então, inclusive até a gente também vai estar trabalhando isso aqui na grande revisão, que são 12 semanas de revisão para alunos que ainda não fazem parte, tá, do curso, que vai estar começando terça-feira, às 7 da noite até às 10, tá? Mas também ela é gravada, ela também é transmitida, então ela também é ao vivo. E quem tá vendo essa aula é desconto de 90... Aí é foda. É, as piadas internas, né? Era desse jeito, no período de matrícula. E quem fizer o curso gravando de Ciências Humanas vai ganhar 90% no curso de Rafael e de Matheus. Aí é foda. Então, olha só, lembrando, ó, curiosidades que é importante você saber que, de repente, se cai numa prova, eu já coloquei em simule, e às vezes o aluno esquece um pouco, essa faixa aqui vai ser uma faixa onde vai atuar a MEC, certinho? Professor, tem obrigação de saber disso? Desde pequeno você tem.
Obrigação. MEC, massa equatorial continental. Não é isso, Henrico? Responsável por quê? Pelos famosos rios voadores. Então, vamos falar aqui, ó, inclusive, vamos fazer referência aos rios voadores com a floresta amazônica. Certinho? Então, ó, MEC, rios voadores. E qual é o clima que predomina nessa faixa aqui? Clima equatorial úmido. Equatorial úmido. Como falei, Luiz, eu tenho obrigação de saber disso aqui? Tem, tá? Porque isso aqui cai em prova. Então, Amazônia é legal, atuação da massa equatorial continental, rios voadores e um clima equatorial úmido. Por que eu falo para você que você tem obrigação de saber disso? Porque isso já caiu em prova do Enem. Falando sobre a extensão latitudinal brasileira e sobre a inexistência de desertos no Brasil. De repente você faz a provinha lá, né, para quem já fez a provinha do Enem anterior, ou provas anteriores, você vai lembrar dessa questão. E a resposta era justamente pela forte umidade que é colocada ali, que é realizada na faixa amazônica. Então, você sabendo disso, meio caminho andado, ou 90% do caminho andado, para você acertar uma questão. Sem contar que, porra, a maior biodiversidade que a gente encontra, né, uma das maiores biodiversidades do mundo, é a biodiversidade amazônica. Então, a gente já tem várias razões em 2 pontos de vista distintos, né, para a importância disso aqui na prova. Inclusive, em relação a essas questões, né, envolvendo vegetação, envolvendo características da floresta, né, da região, porque o que a gente encontra de vegetação no Cerrado é diferente do que a gente encontra de vegetação aqui na floresta amazônica. Então, aparece tanto na prova de geografia quanto na prova de biologia a caracterização da vegetação, né, desses biomas, especialmente aqui da floresta amazônica. Então, a gente vai caracterizar, primeiramente, essa vegetação como sendo uma vegetação densa, ou seja, a gente tem 2 possibilidades, né? Aquela vegetação mais esparsa e aquela vegetação que é mais concentrada, mais densa, Perfeito. que é exatamente o que acontece aqui na floresta amazônica. Então, É justamente o contrário do cerrado, né? é o contrário do cerrado, que seria uma mata esparsa, né? Você vê as árvores lá no cerrado, mas elas são bem espaçadas entre si. Então, caracterização da vegetação do bioma é importante. Então, além de ser uma floresta densa, ela é uma floresta perene. O que é que isso significa? Alguém lembra o que é floresta perene? Exato. Lembre dos rios perenes também, tem a mesma definição. Nesse caso, as folhas da vegetação caem ou não caem em determinada época do ano? Não caem, lembre. Nem Essa cai, coisa... nem muda de cor, né? Isso, exato. Que são coisas relacionadas, né? Essa coisa da mudança de cor, Perfeito. do envelhecimento da folha, que tem todo aquele disparo hormonal, né? Para que eventualmente as folhas caiam. Mas isso é uma característica geralmente voltada para plantas, né? Que são adaptadas a regiões mais secas ou durante períodos de seca fisiológica, né, ou seca hídrica, a gente tem uma adaptação que é a perda das folhas para reduzir a perda de água. Então, não acontece isso aqui no bioma amazônico, porque como o Luiz colocou, né, só tem a água, meu amigo aqui, rios aéreos, chove todo dia, lá, todo dia. Então, é muita água. Então, não temos essa adaptação, já por isso que a floresta ela é perene, ela não é uma floresta caducifólia, tá? Então, elas não perdem as folhas em determinada época do ano, tá certo? Não vá achando que elas não perdem folhas, porque perder folha é natural, faz parte do envelhecimento, tá? Inclusive, o que a gente vai falar hoje, que ela perde folha. Isso. E é extremamente importante justamente para a saúde do bioma. Isso, exato. Então, assim, ocorrem perdas de folhas, porém, algo esporádico, não é? Não é a copa inteira da árvore, né, que desfaz as folhas em determinada época, não. Aquele envelhecimento natural, né, estresse oxidativo, radicais livres, isso aí eventualmente faz com que as folhas caiam e se acumulem no solo. Guarda esse dado, tá? As folhas eventualmente caem por envelhecimento e se acumulam no solo. Segura essa, tá?
Já já a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esse ponto. Isso. Tá? Mas só para quem às vezes quer fazer anotação, para quem quer já pegar, já captar a ideia, você vai lembrar o seguinte, que esse processo das folhas caindo, ele vai gerar uma biomassa no solo da Amazônia. Isso. Esse processo, tá, que alimenta a vegetação, ele é chamado de serrapilheira, tá certo? Vai estar aqui no material, mas é serrapilheira. Então, se aparecer para você serrapilheira, esse termo, você vai lembrar. Serrapilheira nada mais é do que frutos e folhas da floresta que caem, geram uma biomassa no solo e alimentam as próprias plantas. Por que isso? Porque ao contrário do que se pensa, quando a gente vê a exuberância da floresta amazônica, quando a gente vê a grande biodiversidade, quando a gente vê a vegetação totalmente heterogênea, na nossa mente, isso é muito comum falar, a floresta amazônica, o solo é muito fértil. E não é. Não é isso, Mateus? Yes. Não é. E por que que não é? Vamos lá. O solo, ele não é fértil, primeiro, porque é um latossolo, tá bom? Então, ele é um latossolo que ele tem um grau um pouco mais elevado de acidez. Outro ponto é que o solo, ele é raso, tá bom? O solo, na verdade, o solo, ele é profundo. O solo, ele é profundo. Então, o primeiro ponto que você vai analisar, por qual razão, então, esse solo, ele acaba sendo ácido ou não seja fértil? Anote isso aqui, ó. Lixiviação. Certo? O que é lixiviação, gente? Lavagem do solo. É uma área do clima equatorial úmido que chove bastante. Para você ter uma ideia, como chove muito em razão da evapotranspiração e da evaporação, só uma informação. Uma árvore de 20 metros até 20 metros, ela tem a capacidade de gerar entre 700 a 1.000 litros de água por dia em forma de vapor. Então, por isso que em algumas cidades na região norte, você vai marcar alguma coisa, você marca ou antes da chuva ou depois da chuva. Porque chove todos os dias. É por essa razão que você tem um clima extremamente úmido, é por essa razão que essa boa parte dessa água, ela também infiltra nos lençóis freáticos, e não é à toa que nós temos o maior aquífero do planeta, chamado Alter do Chão, no estado do Pará. Então, isso da lixiviação, né, explica bastante da carência, né, de nutrientes no solo, especialmente aqueles nutrientes minerais que as plantas precisam, tá, em grande quantidade e que são ânions, que tem carga negativa. A gente falou isso no curso recentemente, né? Então, nitrato, né, fosfato, que são extremamente importantes, né, para o desenvolvimento vegetal. Afinal, são macro ou micronutrientes? São macronutrientes. A lixiviação arrasta com muito mais facilidade esses minerais que têm carga, né, negativa, tá? Os minerais que têm carga negativa, eles têm dificuldade de aderir às partículas do solo, né? Por quê? Porque as partículas do solo, elas naturalmente têm carga negativa. Então, tem uma maior facilidade, né, para reter aqueles minerais que se encontram disponíveis, né, no solo na forma catiônica, na forma de cátion. É o caso aí do magnésio, é o caso do cálcio, que também são importantes, tá? Mas, enfim, o solo ali da Amazônia é um solo realmente pobre, mas ainda assim a gente vê uma biodiversidade tremenda. A gente vê essa vegetação que é perene, então a gente tem uma baixa pressão seletiva, né, para essa coisa da perda das folhas, foi o que a gente falou, mas uma alta pressão seletiva para plantas, galera, latifoliadas. O que é isso? São plantas que têm folhas largas. Lato vem do latim, quer dizer amplo. Então, latifoliada, né, é uma planta ou uma vegetação que tem folhas largas. E, porra, isso tem tudo a ver com evolução, cara. Evolução. Você tem ali uma floresta que é densa ou esparsa? Ela é densa. Penetração de luz no interior dessa floresta é alta ou baixa? É baixa. Então, ao longo da evolução, surgem adaptações para otimizar essa taxa fotossintética. Meu amigo, anota essas adaptações que eu vou dizer agora. Faça uma tatuagem na virilha com essas anotações, porque elas são importantes, tá? Então, ó, primeiro, folhas largas, otimizando a taxa fotossintética. Aumenta também o quê, hein, com a folha sendo mais larga?
A perda de água. Isso é um problema para plantas da floresta amazônica? Não. Zero problema, porque o pau que mais tem é água. Igual aquele, né? Aí vem água, menino. Aí vem água. Aí vem água. Então, é uma floresta latifoliada, tá? Então, essa é uma adaptação por si só à questão da baixa incidência de luz solar. Mas, olha, que a gente nem se liga que também é uma adaptação de plantas da floresta amazônica à eficiência fotossintética. As plantas que chamamos epífitas. O epifitismo, galera, é uma relação ecológica, né? É uma relação ecológica que acontece muito nas plantas de floresta amazônica, nas plantas que têm pequeno porte, como é o caso de orquídeas, bromélias, que vivem sobre outras plantas, sobre o tronco de outras plantas. E essa relação aqui não é uma relação de parasitismo, ou seja, essa planta que está vivendo sobre outra, ela não está prejudicando essa planta hospedeira, tá certo? Ela apenas vive plantada em partes mais altas de outras árvores para otimizar a taxa fotossintética. Então, o epifitismo, muito comum na floresta amazônica, também é uma adaptação evolutiva. Luiz estava falando agora que tem árvore que perde quantos litros lá, você estava falando? Gera entre 700 a 1.000 litros de água por dia. 700 a 1.000 litros de água por dia. Tem árvores lá que são imensas, como essa daqui, que puta que pariu, é um símbolo, né, da floresta amazônica. A sumaúma ou samalmeira também, como é chamada, é uma planta gigantesca que tem adaptações de raiz. Devido ao seu grande porte, ela tem uma raiz suporte chamada de raiz tabular. Então, a raiz tabular é uma raiz que acontece na sumaúma, né? É uma raiz de suporte para uma planta que tem um porte muito, muito avantajado, tal qual várias plantas, né, da própria floresta amazônica. Então, a gente encontra, não uma nem duas, mas várias dessas adaptações, né? As condições encontradas lá, de alta umidade, né? Baixa disponibilidade de nutrientes no solo. Eu até falei no curso recentemente sobre aquela questão das plantas carnívoras, lembram? A gente encontra plantas carnívoras naturalmente, né, em solos que são pobres, principalmente em nitrogênio, que é exatamente o que acontece na floresta amazônica, que apesar de ter esse solo pobre, tem uma diversidade, né, biológica surreal e também uma importância econômica muito, muito, muito significativa. Luiz, podia falar um pouco, Vamos né, lá, sobre isso? Claro. Sobre a parte de importância econômica, a gente tem que analisar por vários aspectos. Primeiro, de repente, de um contexto de prova, ela pode falar sobre a importância amazônica relacionada ao agro. Mas primeiro, vamos lembrar o seguinte: quando a gente fala sobre a importância amazônica para o agro, talvez você pense, mas você acabou de falar que a Amazônia ela não é fértil. Pois é, porque eu estou falando, inclusive, da parte da Amazônia legal. Tá? E por que eu tenho que analisar por vários aspectos? Porque, dependendo do contexto da questão, eu posso enaltecer o agro, ou, dependendo da questão, o que eu posso fazer também? Colocar o agro como grande responsável pela devastação da floresta amazônica, sobretudo a partir da expansão da fronteira agrícola, Cerrado e Amazônia, com a pecuária bovina e com a soja. Tá? Não é à toa que quando a gente destaca aqui, ó, sobre a importância econômica, vamos analisar por dois aspectos. Primeiro, importância econômica para as comunidades locais. Extrativismo vegetal é uma atividade sustentável, tá? Cuidado. Já caiu em prova falando extrativismo vegetal, as pessoas às vezes imaginam que isso seja uma coisa extremamente maléfica e não é. Por exemplo, a exploração do látex, os seringueiros, a comunidade. Então, você tem uma fonte de renda para aquela comunidade. Você tem uma fonte de renda ali totalmente sustentável a partir do extrativismo vegetal. Tá certo? Inclusive, isso foi muito defendido já também, isso é bem tradicional de prova, da figura de um cara chamado Chico Mendes, tá? Brutalmente assassinado. E aí a gente observa também que uma boa parte também da região norte, cobrindo a parte da floresta amazônica, é composta por escudos cristalinos. Professor, como é que eu vou saber que lá tem escudos cristalinos? Referências.
Que porra é escudo cristalino? Escudo cristalino é um terreno formado no período pré-cambriano, onde você encontra majoritariamente minerais metálicos. Não é à toa que, quando ainda era uma empresa estatal, a Vale do Rio Doce já atuava lá no estado do Pará com o projeto Gran Carajás. Hoje, a atual Vale atua ali, exploração de minério, sobretudo minério de ferro. Tá? A estrada de ferro também, que passava para escoar essa produção. Então, tudo isso é de extrema importância quando a gente destaca aqui, ó, floresta e área amazônica, tá certo? Tanto é que você vai lembrar o seguinte, quais são as relações? Se a gente for fazer relação aqui de floresta amazônica, a gente vai até a tarde de aula. Até pelo fato que quando a gente fala em Amazônia, desenvolvimento da Amazônia, o que eu tenho que lembrar? Uma siglazinha, durante o período do governo militar, SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Tá? Então, tudo isso relacionado à Amazônia está totalmente correlacionado. Eu tenho que saber, Luiz? Claro que você tem que saber. Tá? Você tem que saber porque você vai ter que chegar preparado para o tipo de prova que vier. Quando a gente fala, mas é questão tipo Enem? É questão tipo geografia, é questão tipo biologia. Porque o que cair na prova, você vai estar preparado. Você não vai ter surpresa. Então, você tem que estar preparado para tudo. E aqui a gente observa o seguinte, ó, látex. E aí um ponto interessante, que eu vou até chamar o Matheus aqui para a gente falar sobre esse ponto, é o seguinte. A floresta amazônica ela é extremamente heterogênea. Primeiro ponto. Segundo ponto, floresta amazônica ainda tem muitas comunidades de povos, tá, indígenas. Significa dizer o seguinte, muitos povos indígenas, muitos, não todos, óbvio, eles não têm, por exemplo, uma configuração urbana, uma configuração globalizada. Então, eles se mantêm ainda em suas atividades como um dos primórdios. E aí entra uma questão que também já caiu em prova a respeito da medicina, o ponto, né, a força que essas plantas têm, a força medicinal através dos saberes tradicionais dos povos locais. Então, isso também, como já caiu em prova do Enem, tá, pode cair em outros vestibulares, para quem faz vestibular. Então, isso é muito importante. Floresta amazônica extremamente heterogênea, muitas plantas que acabam sendo, inclusive, plantas medicinais. Inclusive, também por outro ponto, é uma parte de sofrimento deles a partir de não sei se vocês, quando eram criança, assistiram um filme chamado Tainá. Lembra desse filme, Tainá? É da época dessa galera aqui, Tainá? É, sim. Porra, Tainá é old, viu? Passar na sessão da tarde. Exato. E aí, sempre falo o seguinte, quando a gente fala desses filmes, você tem que começar... passou um tempo lá na tribo Xingó Caiapu, não foi? Passei 3 anos ainda. Foi ele que tirou essa foto aqui. Foi. Tá aqui. Na época que eu fui militante das Farc. Foi. Tá, eu cheguei a ser militante das Farc. E aí, depois desisti. Deu certo, muito certo não. Deu errado. Lá não tinha micro-ondas, não tinha... Aí, olha só, Tainá, quando eu falo sobre o filme Tainá, para quem assistiu, você vai ter que agora pegar de outra visão. Porque o filme Tainá, ele destacava o quê? Um problema chamado pirataria biológica. A indústria farmacêutica, o Brasil perde bilhões anualmente em relação à indústria farmacêutica. Por que acontece? Pirataria biológica, pega um inseto, tipo um sapo, tá? Não que eu seja um inseto, mas o sapo que a gente estava falando sobre. Importante. Uma espécie. Eu pego uma espécie de vegetal, levo para a Europa, desenvolvo pesquisa, descubro um princípio ativo, patenteio esse princípio ativo, jogo para a indústria farmacêutica, e aí o Brasil ainda compra esse remédio, pagando caríssimo, sendo que o princípio ativo saiu daqui. E os indígenas já sabiam disso há muito tempo. Então, a gente fala sobre o conhecimento local. Então, falar em processo de floresta amazônica, importância econômica, desenvolvimento sustentável relacionado ao extrativismo vegetal. A gente também tem a relação da importância econômica, exploração mineral. A gente pode ter a importância econômica também com a madeira de lei, ou seja, a exploração legal, tá? Exploração madeireira, que a gente vai falar já já, mas, por outro lado, tem esses impactos, né? Que é justamente os impactos, hoje, relacionados à pirataria biológica e também vale salientar que chegada de garimpeiros. Isso da pirataria biológica que o Luiz está falando, né? Por uma questão de matemática mesmo, né?
ela tem uma chance maior de acontecer, né, dentro desse bioma. Por quê? Porque é o bioma mais rico. A probabilidade de você encontrar uma espécie que pode ser usada para a extração de um princípio ativo, para a produção de um anti-inflamatório, para a produção de um analgésico, um medicamento que combata o câncer, né, é muito maior, né? E aí a gente entra em outro ponto, né, importante, que é a questão da extinção dessas espécies que podem ser usadas, né, positivamente para a humanidade. Então a gente vai ter ameaças, né, ao ecossistema, que daqui a pouco a gente vai discutir melhor, que trazem, né, dificuldades relacionadas à obtenção desses compostos aplicáveis, né, na indústria farmacêutica. Ervas naturais que curam e acalmam. Tu já usou alguma erva natural, Luiz? Já. Ontem, inclusive. Aqui, galera, a gente tem, né, a seringueira, que é essa planta de importância econômica, né, o Luiz estava falando há pouco, da qual a gente extrai o látex. Galera, o látex, ele é uma resina natural de defesa dessas plantas, tá? Então, as plantas, né, dessa espécie, elas produzem um sistema de vasos adicionais, além de xilema e floema. Elas vão ter um sistema de vasos laticíferos, que ficam ali acoplados, né, ao suber, à casca, né? De maneira que quando a planta é lesionada, né, ela libera essa resina que vai afugentar, né, espécies aí que possam comprometer o vegetal. Então é uma adaptação evolutiva também para a defesa contra a herbivoria. Luiz, ainda caracterizando, né, a floresta da região, que é muito complexa, a gente falou que ela é perene, a gente falou que ela é densa, latifoliada, e agora a gente está trazendo, ó, um quarto ponto. Ela é uma floresta higrófila. Não confundir com hidrófitas. Hidrófitas são plantas que vivem aonde? Na água. Já quando a gente fala em plantas higrófilas, são essas que têm afinidade, né, por locais de alta umidade. Ou seja, essa floresta, como a gente já tinha dito, né, ela é uma floresta adaptada a uma alta disposição de água, né, uma alta disponibilidade de água e uma alta umidade. Então, é uma floresta higrófila. E um outro ponto que o Luiz também citou, mas vamos deixar anotadinho, né, um quinto ponto, ela é uma floresta heterogênea. O que é que a gente quer dizer com a floresta heterogênea? Quando você, a grosso modo, olha, né, para uma foto dessas aqui, da floresta amazônica, você tende a achar que é tudo muito homogêneo, que você vê um extrato vegetacional único. Tudo e, na igual. verdade, não é nada disso. Pelo contrário, é heterogêneo. Você tem extratos vegetais variando de acordo com a distância dos rios, não é isso, Exatamente, Luiz? Você que perfeito. viveu lá um tempo? E é justamente não só também pelos rios, mas também pela altura. Porque ela vai variando de acordo com a altura. Então, você tem ali a classificação da floresta mediante o nível altimétrico, tá? Tanto que quando a gente destaca isso aqui, ó, vocês lembram daquele... Vamos fazer referências, tá? Vamos buscar. Vocês lembram daquela plantinha chamada Vitória Régia, né? Que tem até uma lenda na Amazônia. Então, a Vitória Régia, se você reparar, ó, ela mantém-se sempre numa área alagada. É a área mais baixa da floresta. Essa área mais baixa da floresta, que mantém-se permanentemente alagada, nós chamamos de mata de igapó. Então, você tem uma configuração, tá, da vegetação, uma característica. Aí você tem plantas hidrófitas, né? Nessa parte da mata de igapó, aí tem plantas hidrófitas, como é o caso da Vitória Régia. E aí tem dois outros estratos, não é isso? Exato. Subir um pouquinho, mata de várzea. Qual a característica da mata de várzea? Ó, mata de igapó, permanentemente alagada. Mata de várzea alaga-se em algumas épocas do ano. Beleza? Subir mais, mata de terra firme, nunca é alagada, onde a gente encontra a exploração madeireira com grande intensidade. Que é a parte mais marcante, né? Quando a gente fala em vegetação da floresta, é a que vem na cabeça. Exato. É essa de mata, né, de terra firme. Mata de terra firme. Então, são três. Mata de terra firme, mata de igapó, é o meu ou o seu? Mata de igapó, Acho que é o teu aí. mata de várzea e mata de terra firme. Olha aí a Vitória Régia, inclusive, mais um ponto para a gente falar de adaptações vegetais ao bioma. Bora lembrar? Em termos de tecidos vegetais,
nessas plantas hidrófitas, essas que vivem aí na mata de igapó, né? A gente vai encontrar predominantemente o quê? Um tipo específico de parênquima. Para ela estar flutuando assim, qual parênquima? Aerífero, perfeito. Então, essas plantas são ricas em um tipo de parênquima, né? Que tem espaços, lacunas entre as células que acumulam ar para permitir, para possibilitar a flutuabilidade. Ó, eu até tinha comentado na aula, né, sobre uma foto que tinha essa daqui, né, da menininha simplesmente em cima da Vitória Régia aí e ela sustentando o peso da garotinha. Então, uma adaptação dessa planta é a presença de parênquimas cheios de ar, né, nos tecidos da folha e de caule, tá bom? Galera, a floresta amazônica, então, né, fechando essa ideia da importância biológica dela, né, ela traz a maior produtividade, né, em termos ecológicos do planeta. A taxa fotossintética é altíssima nessa floresta, o que levava a uma ideia errada, né, de que a floresta amazônica ela era considerada o quê? Os pulmões, né? Ela, junto com outras florestas tropicais, Exato. eram os pulmões por oxigenar, né, o planeta Terra. E, de fato, elas liberam, nessas grandes florestas, como a floresta amazônica, grande quantidade de oxigênio na produção de biomassa, na fotossíntese. Entretanto, galera, como a gente está tratando de uma floresta clímax, né, no auge da sucessão ecológica, né, a produtividade primária bruta é muito alta. Isto é, a taxa fotossintética máxima é elevadíssima, tem grande liberação de oxigênio. Porém, como a gente tem uma floresta de grande biomassa, ela também tem uma elevada taxa de respiração celular. Então, o que é que acontece? A produtividade líquida, ela é baixa. A produtividade bruta da Amazônia é alta, mas a produtividade, né, primária líquida, ela é baixa. Ela produz muito oxigênio, porém ela consome esse oxigênio para se né, sustentar. Então, dessa forma, a gente tem uma floresta com uma grande produtividade, mas que não impacta tanto na oxigenação do planeta. Agora, na manutenção da temperatura global, aí sim, aí a gente tem um impacto, né, severo. Então, a gente tem um impacto, né, da floresta amazônica em termos de temperatura global, tá? A existência da floresta amazônica auxilia na redução das temperaturas do mundo inteiro, tá certo? Quer falar algo, Luiz? Só um termo que pode ser utilizado para as florestas, dentro desse ponto que o Matheus está falando, é isso aqui, ó. Sequestro Boa. do carbono. Então, se aparece para você numa prova a importância da floresta amazônica dentro do sequestro do carbono. Por quê? Porque ele puxa CO2, ele sequestra esse CO2 para devolver em forma de oxigênio. Beleza? Então, ó, quando falar sobre sequestro do carbono, essa importância, tá, da manutenção climática que a floresta amazônica tem. Belezinha? Então, sequestro do carbono. Outro ponto também que você vai ter que lembrar é justamente da umidade em várias regiões brasileiras, principalmente no período do verão, certo? Por quê? Olha só, se a gente for fazer uma referência, uma relação, coisa interessante. Quando você, de repente, você mora numa região sudeste, aí você está lá e você fala, mas eu não tenho nada a ver com a devastação da floresta amazônica. Primeira informação. Você fala, não tenho nada a ver. Mas aí depois está falando o seguinte, meu pai do céu, não estou mais aguentando, conta de energia, R$450 de energia que eu estou pagando. Isso está uma coisa relacionada à outra. Por qual razão? Porque a matriz elétrica brasileira são as hidrelétricas. Os rios voadores que surgem, que se formam a partir da massa equatorial continental em razão da alta umidade na região amazônica, elas vão descendo para a região centro-oeste e vai chegando até a região sudeste.
despejam suas chuvas, alimentam os reservatórios hídricos e, consequentemente, com os reservatórios hídricos elevados, eu consigo fazer uma produção através das hidrelétricas. Só que, com a devastação da Amazônia, o que vai acontecer? A umidade tende a diminuir, porque eu estou devastando. No momento que eu estou devastando, o que acontece? Os rios voadores diminuem. Consequentemente, o volume de água que eu vou despejar na região sudeste reduz. Mas a região sudeste consome muita energia. Então, o que eu faço? Se as hidrelétricas não estão dando conta, eu abro para as termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis. Consequentemente, o aumento da tarifa energética ela vai subir. Então, de repente, para quem paga uma conta de luz mais cara, é em razão disso aqui, ó, da devastação de muitas áreas florestais responsáveis pelo equilíbrio hídrico. Contexto aí, né? Aparecer falando sobre Exatamente. isso. Então, o equilíbrio dos reservatórios, o equilíbrio hídrico, tá, do Brasil, tá aqui, ó, floresta amazônica, que a gente até fala, né, sobre essa relação, um ponto interessante sobre essa preocupação, e não só preocupação, mas também esse interesse de muitas potências ocidentais na faixa amazônica. A gente vê, por exemplo, até uma ideia, pouco tempo atrás, né, mais uma ideia do darwinismo social, querendo falar que, por exemplo, o Brasil não era capaz de cuidar da própria floresta amazônica, sendo necessária, inclusive, a intervenção de outros países, sobretudo a Europa, né, sobretudo europeus, perdão, inclusive a França. Aí a gente faz uma referência, a França não é capaz nem de cuidar do rio Sena, imagine da floresta amazônica, né? Que a gente, para quem não entendeu, certamente muita gente pegou, porque vários atletas acabaram, né, fazendo do nado, sendo contaminados e nadando ali, ó, na proximidade de esgoto. E olha que eles fizeram uma limpeza forte apenas para as Olimpíadas. Ainda estava daquele jeito, então imagine. Botaram pinho-sol? Botaram pinho-sol, botaram... Uma limpeza hard, né? Aí foi foda. Ó, a gente já falou pouco, né? Luiz falou um pouco sobre essa questão do solo, né? Da floresta amazônica. E aí a gente trouxe essa questão, né? O solo amazônico, ele não é um solo rico. Então, como que a gente responde, né, a questão? Como um solo pobre sustenta tamanha biodiversidade? E aí a resposta é diretamente relacionada com serrapilheira e ciclos biogeoquímicos, galera. Então vamos lá. O que sustenta essa biodiversidade é serrapilheira. Então as folhas eventualmente, né, envelhecem, elas caem, frutos também, flores também, animais morrem, né, e se acumulam rente ao solo. Toda essa matéria orgânica, vegetal e animal será decomposta pela ação de, principalmente, fungos, bactérias, que vão decompor essa matéria orgânica, disponibilizando matéria o quê? Inorgânica no solo. Então, a decomposição dessa serrapilheira é o que fornece os nutrientes que sustentam, né, essa biodiversidade, galera. Se eu estalasse os dedos agora e toda essa serrapilheira deixasse de existir, todo o ecossistema entraria em colapso. Calypso é outra coisa, né? É outra banda. Inclusive é a terra do Calypso aqui, né, Luiz? Floresta Amazônica. Muitos a terra onde Jesus nasceu, né? Belém. Exatamente. Olha aí, que coisa top. A Floresta Amazônica nos trouxe serrapilheira, Joelma, Jesus. Tire Chimbinha, e que ele não merece, não. esquecer do Chimbinha. Ele não merece, não. Por que ele não merece? Ele traiu Joelma. Eu senti um ressentimento aí. Você ficou ressentido, foi? Ela não merecia, não. Ela não merecia, não. Eu também acho. O Chimbinha também, ele não fazia nada também. Ficava acompanhando ela. Aí a bichinha dava uma atenção, né? Pois é. Vai, Chimbinha! Aí, tocava um pouquinho aqui. Às vezes ele ficava, né? Era, gente, exatamente. Desligado. Total. Igual o microfone de Marrone. Exatamente, não faz nada. Mais desligado que o microfone de Marrone. Galera, olha só como já caiu no Enem essa coisa da serrapilheira, né? A gente tem aqui um texto,
Luiz, lê é um texto pequeno, é um Tá, testículo. Lê aqui para mim, por favor. Vamos lá. O texto, voo Texto das pequeno, folhas, traz uma visão dos índios ticunas Testículo. para um fenômeno usualmente observado na natureza. O voo das folhas, com o vento... Não, tá lendo errado, tu. Ah, é? É, Que foi? tem que ter a Ah, tá. interpretação. O voo das folhas. Com o vento, as folhas se movimentam. Não, tá pouco. Faz um pouco mais, artístico. Tá. As folhas se movimentam e caem no chão. Isso, Eu posso, enquanto eu for falando, você vai fazendo... pode ser. Tá. Caem no chão. Ficam paradas em silêncio. Assim se forma o Nagura. O Nagura cobre o chão da floresta, enriquece a terra, alimenta as árvores. As folhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro do Nagura vivem aranhas, formigas, escorpiões. Imaginação. Agora essa é bonita, ó. Centopeia, minhocas, cogumelos e vários tipos de outros seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e igapós. Certo? Sensacional. Então a gente tem aí, né, esse texto que teve até uma interpretação aqui, foi incrível. Luiz, eu achei esse momento sensacional. Foi sensacional. Não estava nem programado, né? Despertou a skin nova em nós, né, Diego? Foi total. Liberou. A formiguinha. Ele foi muito rápido, eu tenho que interpretar, igual aquele pessoal que Libras, né? Aí, a visão, né, dos indígenas em relação a essa serrapilheira, ou seja, eles já enxergam, né, a importância dessa serrapilheira para a manutenção dessa biodiversidade. Então, sem serrapilheira, não tem biodiversidade. E aí, mais uma vez, eu volto a falar, tá? Galera, essa coisa da queda das folhas aqui, tá? Não é regulada por ação hormonal. Aqui é uma questão de envelhecimento por estresse oxidativo. Não tem a ver com auxinas, não tem a ver com a coisa do etileno, né? Aqui a gente tem realmente um envelhecimento por radicais livres e espécies reativas de oxigênio, né? Eventualmente, com a taxa fotossintética, as estruturas da folha vão envelhecendo, vão sofrendo, né, com a ação desses radicais livres. Então, eventualmente, ela cai por acúmulo desse estresse oxidativo. Falando em fotossíntese, quando a gente olha esse gráfico aqui, que na prova de natureza é uma delícia, né, quando cai um gráfico desse, se liga. Temos aqui a velocidade de reação pela intensidade luminosa, comparando respiração e taxa fotossintética. Por que que o gráfico mostra uma reta na taxa de respiração? Porque a luz influencia na taxa de respiração? A gente para de respirar quando está dormindo no quarto? Não, né? Então a gente tem uma reta. Porém, as plantas A e B colocadas aqui, ó, nessas duas curvas, elas têm a taxa fotossintética aumentando conforme a incidência luminosa. Agora, uma planta de floresta amazônica, ela obedece mais o padrão no gráfico da planta A ou da planta B? Da planta A. A incidência luminosa é alta na floresta amazônica? Não é. Vamos entender um pouco melhor esse gráfico aqui? Se liga, se liga. Tá batizado esse café, se tu quiser, viu? Tá. Ó, a planta A, ela precisa de mais ou menos luz para atingir a taxa fotossintética máxima? Menos luz. Estão percebendo isso? O ponto de saturação luminoso, que seria esse ponto onde a intensidade luminosa faz a taxa fotossintética ser máxima, aqui, ó, menos luz. Tá vendo? Agora a planta B precisa de mais luz para atingir uma taxa fotossintética mais alta. Então, se a gente for classificar como plantas de sol ou plantas de sombra, a planta A é uma planta de sombra ou de sol? Ela é uma planta de sombra. Ela precisa de uma menor intensidade luminosa para atingir a taxa fotossintética máxima. A planta B, perceba, ela requer mais luz para atingir a taxa fotossintética, né, máxima. Então, a planta A, ela é umbrófila. E a planta B, ela é uma planta
heliófila, helios, sol. Então ela tem, né, aquela afinidade por exposição direta à luz solar. Então as plantas de floresta amazônica, elas seguem mais o padrão, né, que a gente observa em plantas que são umbrófilas, que seria aqui a planta A. Ela segue um padrão onde pouca luz já é suficiente para atingir a taxa fotossintética máxima. Então, por isso que a gente diz, aparece também até na prova de geografia, como sendo uma floresta umbrófila, né? Ainda tem essa classificação tem. Quando a gente fala da vegetação, né? Perene, densa, higrófila, heterogênea. Esqueci de alguma coisa? Densa, já falamos? Falamos densa, Todas heterogênea. falamos já. Isso, né? Então, pronto. Latifoliada. Latifoliada, exato. Então, seria um sexto Perene. ponto, né? Seria uma sexta característica, Perfeito. trazendo essa coisa da floresta umbrófila. Então, ela tem taxa fotossintética mais alta com menos luz. Show de bola? Tranquilo? Na paz? Outra coisa que a gente observa é a relação fotossíntese e respiração. Olha só esses pontos de interseção aqui. Aqui e aqui. Olha só. Aqui a chonha e aqui a chaya. Certo? Presta atenção. O ponto no gráfico onde a taxa fotossintética se iguala com a taxa de respiração, a gente chama como? Tropa do M. Ponto de compensação fótico. O ponto de compensação fótico é a intensidade luminosa na qual a taxa de fotossíntese e de respiração se igualam. Nesse ponto, a planta está crescendo ou não? Nesse ponto aqui, nesses pontos de compensação fótico, ela não está crescendo. Por quê? Porque tudo que ela está produzindo na fotossíntese está sendo consumido na respiração. Portanto, em termos técnicos, uma planta só cresce se ela estiver abaixo ou acima do ponto de compensação fótico. Ela tem que estar acima do ponto de compensação fótico. Exatamente, perfeitamente. Se você consome muito, muito mais do que você, né? Se você ingere mais alimento do que você gasta, né, energeticamente, aí você... Tem um superávit. Exatamente, vai ficar igual o professor Lucas Donato, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Quem ganha dinheiro fácil é o personal do professor Lucas Donato. Vamos trabalhar que quem ganha dinheiro fácil é o personal dele. Ele se matriculou na academia, né? Tem 3 meses, já perdeu 90 dias. 90 dias. Exato. Os 3 meses que ele entrou, já perdeu 90 dias. Bichinho. Se ele tivesse aqui, eu ia dizer, homem, não fica assim não, alisa na cabeça dele, né? O bichinho. Tu soube que ele passou de frente à TV enquanto a mãe dele tava assistindo a novela. A mãe perdeu 3 temporadas, porra, da série, só enquanto ele passava com a cabeça. Foi. Quando eu fui agora em Foz, ele pediu para eu trazer os fones de ouvido, mas não conectava não, porque a distância do Bluetooth do outro... A distância do Bluetooth de um fone para o outro. Quando ele troca da ligação de uma orelha para outra, muda o DDD. Ele deve estar assistindo agora, né? Ei, do nada. Para a aula, o assunto agora, Lucas. Ah, Donato, velho. Ai, vamos seguir aqui. Galera, fauna da floresta amazônica. Essa do fone foi foda. Só para finalizar, aquele passou de frente à televisão? Sim. Conte. Que ele tava... Eu falei, porra, daquele que ele perdeu 3 temporadas? Foi. A mãe perdeu 3 temporadas, pô, ele passou mesmo na... Daqui que a cabeça terminasse de passar. Foi, ela estava na primeira tempo, quando ele acabou de passar, ela já estava na última de Grey's Anatomy. Galera, fauna, né, muito biodiversa da floresta amazônica. A gente poderia, como o Luiz colocou, passar aqui o dia inteiro, né, falando sobre isso, inclusive na questão da fauna. Mas aí algumas espécies são símbolo, né, e se destacam. Essas duas aqui são 2 espécies símbolo da floresta amazônica. Essa perereca aqui, né, da espécie Philomedusa bicolor, conhecida também como rã cambô, inclusive utilizada pelos indígenas, né, porque sua pele ela é impregnada não só com glândulas de muco,
mas glândulas de veneno, né? Então existe uma toxina impregnada na pele desse bicho, por isso que ele tem, né, esse display visual chamativo, ele está indicando perigo, né? E eles utilizam essa toxina, esse veneno, para colocar, né, já fazem isso há muito tempo, muito antes da gente descobrir essa toxina, né, na ponta das flechas, né, para caça se tornar ainda mais eficaz. Então, é uma espécie endêmica da floresta amazônica, ou seja, só acontece lá e é uma espécie com aplicabilidade até mesmo pelo povo local. E, claro, o boto cor-de-rosa, né? O boto cor-de-rosa é um bicho lendário, é folclórico, é lendário, né? Folclórico. O boto. Exatamente. Uma coisa interessante é que o boto cor-de-rosa, na verdade, se você olhar direitinho, ele tem umas partes cinza, estão vendo aqui? Cadê o zoom desta caralha? Peraí. Aqui. Olha, estão vendo? Tem umas partes aqui mais cinza. Oh, porra. Umas partes aqui mais cinza, umas partes aqui mais rosa. Hi, Barbie, né? O que acontece aqui, né? Isso se deve a um processo de cicatrização, porque o bicho é briguento. Sabia disso, Luiz? Não sabia não. O macho, ele é agressivo, isso aí é lesão. É lesão tecidual que promove uma cicatrização e aí na formação do tecido cicatricial não tem deposição de pigmento, por isso que fica assim. E ele é valente entre eles, né? É, valente. Entre eles só. Vai tentar trocar tapa com um bicho desse com o humano ele não é muito de... Já teve inclusive alguns incidentes de pessoas que acabaram morrendo porque ele vem numa velocidade muito forte e quando bate esse bico em alguns que estão, então já teve óbito um amigo de Luiz, na época que ele estava na floresta amazônica, morreu assim. Morreu assim. E outro ficou até hoje que não anda, né? Não anda. É isso. Porque pegou nas costas. Pegou. Mas esse do morte de bater mesmo, isso é pegou verdade. Nas costas. Do nada. Arco do desmatamento, que danada é isso, professor Luiz Carlos, Vamos cabeça lá. Rolon? O arco do desmatamento, quem adorou foi o cachorro, né, Pipo? Passou o dia, a tarde inteirinha lambendo minha cabeça. Luiz foi lá pra casa pra gente conversar sobre a aula. Ele no sofá comigo, a gente aqui no computador. Aí chega meu cachorro Pipo, começou a lamber aqui a cabeça. Deu maior valor a careca de Luiz. E pra tirar, não tirava não. Eu larguei, deixei. Começou saindo, daqui a pouco, como deixa essa porra, daqui a pouco eu olho, tá o cachorro com as patinhas aqui em cima da careca dele. E lambendo. Vamos lá. Olha só, gente. Quando a gente fala em arco do desmatamento, tem um termo que é muito usado hoje, chamado o seguinte, ó, amacro, tá? Amacro. A macro, ela vai trazer, vai participar, ela vai trabalhar aquela mesma ideia do Matopiba. Lembra de Matopiba ou Mapitoba? Matopiba, Maranhão. Mapitoba? É, porque muda só a sequência, Matopiba. Então, vamos lá, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Aqui a gente fala de Amazônia, Acre e Rondônia. Arco do desmatamento. Quando a gente começa a analisar a partir de qual momento começa o processo de desmatamento amazônico e também do cerrado, esse termo vai aparecer na prova: expansão da fronteira agrícola. Certo? E aí essa expansão da fronteira agrícola, ela se deu, o início dela, durante o período do governo militar. Hoje, arco do desmatamento em razão de quê? Soja e também a pecuária. E vale lembrar também, para quem está se perguntando de repente, mas olha só, soja também não é característico de regiões, tá, de climas mais amenos. Vale lembrar que pelo menos mais de 90% da soja produzida no Brasil, ela é transgênica. Assim como o milho, as três principais culturas, né, duas sendo alimentícias e outra não, de maior transgenia hoje no Brasil são soja, milho, tá, e algodão. Tanto é que você pode observar, de repente você vai comprar um pacote de cuscuz, tem um Tzinho de transgênico.
Um Pipos tem um tezinho de transgênico, um salgadinho da Elma Chips, tezinho de transgênico, uma pipoca, aquela de micro-ondas, né, às vezes tem lá o tezinho de transgênico. Então, isso mostra como a transgenia no milho ela é muito intensa, né, dos organismos geneticamente modificados. Isso aí para tentar facilitar, né, até mesmo as condições necessárias para a planta naquela área de cultivo, né? A soja, por exemplo, ela é uma planta, para quem lembra, né, aquela coisa do metabolismo fotossintético, ela é uma planta do tipo C3, né? Então ela não pode sobreviver em locais onde há maior aridez, maior intensidade luminosa. Mas essas versões transgênicas, elas podem ser cultivadas em áreas que são, né, tecnicamente inviáveis para a planta silvestre, né? Aquela que não é modificada, aquela que não é transgênica. Por isso que, como o Luiz falou, né, você tem uma área aí que em alguns locais tem uma incidência solar mais alta, mas é possível cultivar a planta. Então tem vantagem também, né, na coisa do organismo transgênico. Perfeito. Inclusive, até um ponto também que a gente até tinha colocado na questão no nosso Simule, falando a respeito de um projeto que foi no antigo governo, o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi um projeto chamado Ferrogão. Tá? Qual era o projeto Ferrogão e por que ele foi barrado? Porque seria, na verdade, uma grande construção de uma linha férrea, justamente para reduzir o custo do Brasil. Como assim? O Brasil é um país de dimensões continentais, então o custo de logística para escoar a produção fica muito alto, fazendo com que muitas vezes o produto brasileiro não fique tão competitivo. Então, se eu baixo o preço da logística, eu consigo botar o preço do produto mais em conta, então fico mais competitivo. Só que o projeto Ferrogão, que seria uma linha férrea das áreas de produção de soja para o escoamento, obviamente, né, por via marítima, o Ferrogão, obviamente, ferroviário, mas vai até uma zona portuária, da área de produção até a zona portuária. Mas foi brecado justamente porque traria a devastação, iria derrubar áreas de preservação ambiental. Falando em derrubada, né, em desmatamento, a gente observa aqui, né, nesse gráfico, olha as taxas, né, de desmatamento, desde a década de 90, né, até 2021. A gente observa, né, uma oscilação muito grande. Inclusive, nos últimos anos, ó, de 2017, né, até 2021, que é até onde vai esse gráfico, extraído lá do INPE, né, a gente teve aumento nessa taxa de desmatamento. Então, isso conversa muito com o que o Luiz acabou de colocar. Iria piorar muito mais, né? Iria piorar muito mais, exatamente. E ao passo que as exportações, muitas, né, brasileiras, muito ligado ao agronegócio, vão aumentando, então, consequentemente, a gente tem esse impacto aí, tá? A gente tem um impacto da concentração fundiária, a gente tem um impacto do desflorestamento, a gente tem um impacto das mudanças climáticas, a gente tem um impacto da alteração do ciclo hidrológico, não só daqui da Amazônia, mas como do Brasil e também, porque não do mundo. Porque influencia no Brasil inteiro, exatamente, né? perfeito. Então, galera, em relação ao bioma amazônico, né? Claro, é o mais rico, o maior de todos, a gente tinha mais coisas para colocar, sim, né? Mas seguiremos agora para falar sobre mais um bioma. Vamos agora conhecer um pouquinho do Cerrado, a savana brasileira. Oi, Rafaela, tá querendo tirar uma dúvida? Não, pode tirar. Inclusive, a gente está na promoção. Uma dúvida é R$7, duas 10. Pronto, já fica ótimo. Manda uma. É uma ou duas? A gente vai ter um impacto ainda maior nessa área, porque as plantas não têm adaptações para a seca. Então, na verdade, não existem essas adaptações. É por isso que o impacto é muito maior do que, por exemplo, uma queimada, uma seca no Cerrado, entende? E isso, claro, é um distúrbio climático, né? E para quem pegou aí, Rafaela perguntou sobre a seca da Amazônia, tá? Sobre a adaptação da fauna ou da flora que você falou? Da flora. Da flora. Lembrando também que essa seca da Amazônia foi em decorrência de um El Niño muito forte, tá? E aí, como é que você sabe que é El Niño?
Lembrem, El Niño ele vai trazer impactos dentro do Brasil, muita chuva no sul e no sudeste e seca Amazônia e Nordeste, tá? E é interessante você ver também quando é El Niño pelo período de ocorrência. O El Niño ele vem a partir do final do ano, por isso que o nome é El Niño, fazendo referência ao Natal, o menino Jesus, tá? E ele vai até mais ou menos, geralmente abril, se estender um pouco mais, ele pode ir até a março. E o Laninha é o contrário, que é no meio do ano, traz muita chuva na Amazônia e no Nordeste e seca no Sul e Sudeste. Show. Show. Galera, nesse caso, ela tem seca fisiológica durante esse período, né? Mas como ela tem geralmente tecidos de reserva, né? Não só de oxigênio, de amido, né? Ela consegue sobreviver durante esses períodos, porque a água sobe e depois desce, né? Nada específico, não. Ela reabsorve no solo, porque não vai para a serrapilheira. Aí é decomposto no solo e aí ela reaproveita. Mas aquele reaproveitamento na planta, que acontece por ação hormonal, aí não acontece não. Por isso que não muda de cor. Por isso que não tem aquela mudança de cor. Show? Mais alguma dúvida, galera, sobre floresta amazônica? Tranquilo? A floresta amazônica, ela é, de todas, né, ela é a maior, assim, de a gente falar mais, porque o que cai muito de floresta amazônica, né? Ela e cerrado realmente caem bastante. Que, inclusive, vamos lá, né? Sim. Cerrado, delimitação geográfica, professor Luiz Carlos. Cerrado, essa faixa amarela aqui, que vai pegar a parte central, tá, também do Brasil. Mas a gente fala sobre a parte central, lembrando que, quando eu falo sobre cerrado, eu estou falando que predomina na região centro-oeste. Afinal de contas, eu vou ter também, ó, aquilo que a gente chama de Mato Piba. Então, é uma área de cerrado. Você vai pegar Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Se você for observar dessa faixa aqui, eu vou ter aqui 3 estados na região Nordeste. Então, ele predomina, mas não é única e exclusivamente da região Centro-Oeste. Beleza? Primeira informação. Segunda informação, da mesma forma como a gente falou anteriormente lá em Floresta Amazônica, você vai ter que lembrar o seguinte: Cerrado, região central, e o clima que predomina, que eu não aceito mais ninguém errar isso aqui, tropical, continental. Qual a característica do clima tropical continental da área? Duas estações muito bem definidas. Um verão chuvoso e um inverno seco, tá? E aí, inclusive, um verão chuvoso e um inverno seco. Só adiantando, mas a gente vai dar mais detalhes na sequência aqui da aula, o fato de eu ter 2 estações muito bem definidas, um período é seco, outro período é chuvoso, isso vai estar totalmente atrelado a uma adaptação da vegetação. Por isso que, inclusive, caiu na prova do Enem, mostrando que o cerrado ele é uma vegetação tropófila, ou pode ser chamado também de semidecídua, ou seja, que ela tem adaptação a períodos secos e adaptada também a períodos de grande pluviosidade, de grande umidade, entenderam? Então, daqui a pouco a gente vai anotar, mas ela é tropófila e semidecídua. Então, sobre localização geográfica, predomina na região central do Brasil, onde atua o clima tropical continental. E é impressionante, né? A mudança que tem não só de vegetação, do bioma que a gente estava falando, mas também em relação à disposição, à configuração do solo. É isso, Luiz? Exatamente, perfeito. A questão do solo, inclusive, ó, ele vai pegar aqui, a gente chama de também latossolo. O que é o latossolo, gente? O latossolo, a gente fala inclusive de um processo muito forte, que isso é comum cair, mas antes de eu falar sobre laterização, a gente vai observar o seguinte: o solo do cerrado é um solo pobre, é um solo ácido, afinal de contas é um latossolo. É um solo também profundo, certo? O fato desse solo ser ácido,
né, como o Luiz está colocando, influencia diretamente naquela disponibilidade de nutrientes. As partículas do solo, né, elas são carregadas principalmente com íons H+, né, o que dificulta a retenção das partículas minerais, né, como o cálcio, como o magnésio, como o potássio, que são aqueles minerais necessários, né, para a planta absorver. Perfeito. Então, o solo ácido do cerrado, ele gera essa baixa disponibilidade de nutrientes. Exato, e o solo, inclusive, naturalmente, ele já vem com a alta composição de ferro e alumínio. E às vezes até isso acaba potencializando ainda mais quando você tem alguns projetos de irrigação, afinal de contas, a água ela também traz minerais. E quando você tem esse acúmulo de minerais no solo, ainda deixa muito mais o que? Laterizado. Mas vamos lá. Eu tinha falado que antes de falar sobre laterização... aqui, ó, para a gente colocar em relação à vegetação. Luiz falou que aí no Cerrado a gente tem aquele período, né, alternante de seca, né, o período lá de estiagem, então um período mais chuvoso, né? Então isso aí vai gerar nessa vegetação um xeromorfismo, ou seja, essas plantas elas vão ter, né, adaptações típicas de plantas xerófitas, aquelas que são adaptadas, né, a períodos de seca, tá? Oligotrófico. Oligo, pouco, né? Trófico tem a ver com crescimento. Então, elas são plantas xeromórficas que têm oligotrofia, elas crescem pouco. Por quê? É um solo pobre. Então, por isso, ocorre oligotrofismo nessa vegetação. Além de ser uma vegetação, né, que sofre por conta dessa condição do solo, baixa disponibilidade de nutrientes, ela se dispõe em um solo aluminotóxico. O solo, ele é rico em óxidos de alumínio e óxidos de ferro, tá? Que interferem no crescimento dessa vegetação. Vocês vão ver aqui, eu vou até mostrar com o Luiz aqui algumas fotos, que a vegetação, ela tem caules tortuosos, Exato. Que é uma característica que tipicamente está presente numa prova, numa questão que fale sobre cerrado. Então, bioma com vegetação, dotada de caules tortuosos, né? Tipicamente da savana brasileira, tipicamente aqui do E uma coisa cerrado. Interessante também é que nesse período, só para a gente relembrar, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre as queimadas naturais. Queimadas naturais, elas vão acontecer mais no verão ou no inverno? Inverno, afinal de contas é seco. Inverno seco, tá? Verão chuvoso. E aí tem a adaptação justamente da flora, a adaptação das plantas. Sabe por quê? Porque é como se eu colocasse, olha só que coisa interessante, como a vegetação, como a natureza ela é perfeita. É como se eu pegasse milhos de pipoca, bota lá, e aqueço. Boto lá e vou aquecendo. Então o fogo faz com que ela brote. A mesma coisa acontece com a vegetação. Muitas, inclusive, dependem dessa queimada. Para quê? Para retirar a vegetação velha e florescer uma vegetação nova. Isso, quando eu falo sobre as queimadas, o quê? Naturais. Não, quando a gente fala, inclusive, algumas queimadas são até feitas por profissionais justamente com esse objetivo. Então, diferenciar queimadas naturais ou queimadas organizadas, tá? De incêndios florestais. Para vocês terem noção, né? E, porra, isso foi muito importante aí, porque são queimadas naturais. Então, quando é um fenômeno natural, espera-se que a fauna, que a flora, né, ela esteja habituada à ocorrência disso periodicamente e espera-se que características evolutivas surjam nessas plantas para tolerar essas condições. Então, por exemplo, essas plantas, elas têm um caule com suber, ou seja, o nome técnico para casca, né, altamente desenvolvida. Então, essas plantas são plantas que têm a casca mais espessa, de maneira que a queimada, muitas vezes, né, ela não afeta os tecidos mais internos da planta. Então, a casca, ela é mais espessa e frequentemente dotada, galera, daquilo que a gente viu na aula sobre caule, ritidomas, que são aquelas regiões do caule, né, que desprendem a casca para aumentar a retenção de umidade ali no caule, o que já gera uma dificuldade, uma maior adaptabilidade, né, à queimada, certo? Então, essas plantas, elas têm um caule mais espesso, têm um suber mais espesso, e algumas, para vocês terem noção de como a queimada é importante, tá?
Algumas têm sementes que precisam passar pelo fogo para conseguir germinar. Olha que interessante. O fogo, ele acaba sendo importante para a germinação de algumas espécies vegetais. Então, são queimadas naturais que ocorrem lá no cerrado. E no momento que a gente fala que o solo é ácido, é um latossolo, o solo laterizado, como você pode observar aqui, ó, alta concentração de dióxido de ferro e também alumínio, se pergunta, mas por que então que o cerrado ele consegue ser um celeiro de produção agrícola, sobretudo da soja? Aí entra um processo que você também vai ter que lembrar da década de 60. Café também, né, Luiz? Café? Café é mais na região ali de Minas Gerais. Você pega ali ainda um pouquinho, né? Minas Gerais, São Paulo. Porque o cerrado ele pega aquela parte, né, de transição. Então você vai ter várias partes. Mas por exemplo, cultivo em região de cerrado, né? Você tem, tanto é que você tem o tipo do café, né, que é serra. Você tem o tipo do café cerrado, tá? Então são vários pontos Mogiana ali. Paulista. Mogiana Paulista. Então, como cerrado, volta aí a imagem, por favor. Muito bom você ter falado nisso, porque o que acontece? Como o cerrado, ó, ele vai pegar basicamente metade do estado também de Minas Gerais, como você está observando aqui, é melhor, né? Uhum. Fica tranquilo, tá? Eu te protejo. Prometo nunca te abandonar. Vamos lá. Aí você observa que a produção de café hoje no Brasil é muito forte no estado de Minas Gerais, certo? E aí, quando eu falo também, ó, só fazer um advento da geografia, que a gente trabalhou já na semana passada, quando a gente fala da produção de café em Minas Gerais, haja vista que a região sudeste tem níveis altimétricos maiores e, consequentemente, relevo mais acidentados, qual vai ser a técnica de cultivo que nós vamos utilizar para a plantação de café no estado de Minas Gerais? Vamos lá. Um de cada vez para não bagunçar a aula. Isso é importante, gente. Olha só. Vai. Quando a gente trabalha isso aqui, ó, a gente vai lembrar que como essa área é acidentada, então eu vou produzir a partir de curvas de nível. Tá? Curvas de nível. Mas voltando para aquilo que eu tinha colocado sobre o cerrado, nós tivemos a Revolução Verde. Revolução Verde foi justamente o incremento da tecnologia e, sobretudo, a biotecnologia no campo. Quando a gente fala sobre fertilizantes, quando a gente fala sobre defensores agrícolas, né, ou fitossanitários, conhecido também como agrotóxicos, tudo está dentro da Revolução Verde. E um exemplo de Revolução Verde que potencializou, maximizou a produção do solo do cerrado, química. Uso de base para corrigir a acidez. Calagem, uso do calcário no solo. Então, falar em cerrado, produção de cerrado, ele vai falar sobre calagem. Uso do calcário para correção do solo ácido, ou seja, base corrigindo acidez. Show de bola. Galera, vegetação do cerrado. Vamos continuar, né, definindo. A gente conhece o cerrado como savana brasileira justamente porque, né, tem uma vegetação muito similar ao que a gente observa nas savanas, como a savana africana. Exatamente. Não é bem uma savana, porque existe toda a questão climática, né, Luiz? Mas há uma similaridade da vegetação. Há uma similaridade, até também, que a gente está trabalhando essa semana, justamente porque, a partir do princípio da teoria de Werner, eles estavam juntos. E aí vem a teoria da deriva continental, haja vista que a placa sul-americana e a placa africana, elas fazem um movimento divergente. E aí, quando a gente destaca aqui, o que diferencia basicamente a savana africana do cerrado brasileiro? Sobretudo a fauna, né? Porque lá eles têm animais de grande porte, aqui a gente não tem. Então, quando a gente fala... ver um elefante, uma girafa aqui, né, mesmo? E aí, inclusive, quando você vai lembrar de cerrado, é importante que você lembre, por exemplo, Matheus vai dar mais detalhes, mas quando você lembra daqueles programas, né, sobre safaris na África, você observa que as árvores, elas são bem espaçadas, justamente para dar o espaço para esses animais de grande porte percorrerem, inclusive alguns fazerem sua caça.
Um ponto até interessante é porque ela é formada por gramíneas amareladas, que você pode observar que os felinos utilizam até como uma espécie de camuflagem. É exatamente isso, camuflagem mesmo. E aí você vai vendo, ó, árvores de pequeno porte, galhos tortuosos, casca-grossas, as folhas, inclusive, daquela aparência assim de couro, como fosse um veludo. Coriácea, inclusive dá o nome, folha coriácea. Exato. E aí você pode... A gente vê aqui 2 estratos, né, vegetacionais. Você tem as gramíneas, que do mesmo jeito na savana, né? Mesma coisa. Você vê esse extrato vegetacional de plantas mais rasteiras, né? Gramíneas, e o extrato arbóreo. Só que no caso das árvores aqui, elas sofrem aquilo que a gente falou há pouco, o xeromorfismo oligotrófico aluminotóxico, né? As árvores existem, mas elas são esparsas, tá? E apresentam o caule tortuoso, bem como adaptações para as queimadas e para os períodos mais secos. Então, quando a gente fala em adaptações, né, dessas plantas do cerrado, a gente vai lembrar do caule, né, com suber mais espesso. Essas plantas, elas têm raízes superficiais ou profundas? Elas têm raízes mais profundas, né? Elas têm raízes mais profundas justamente para uma tentativa, né, de recuperar água perdida, né, durante os períodos mais secos. Então, a gente tem adaptações para obtenção e retenção de água, né, mas também para a questão da incidência solar. Galera, essas plantas, elas geralmente têm folhas menores, né, pequenas, e elas são coriáceas. Acho que tem uma foto aqui, ó. Tá dando para sentir a textura da folha que o Luiz estava falando? Tá dando, não tá? Vou passar a mãozinha aqui assim, você sente a texturazinha... Coriácea, né? Como fosse um veludo. E aí, isso é o quê? Revestimento de cutina. Isso é uma cutícula mais espessa. Então, já é uma característica do xeromorfismo. Já é uma adaptação, né, de plantas xerófitas. A cutícula mais espessa. Outra coisa bacana que a gente encontra aqui, tá? São tricomas claros, como a gente está vendo aqui nessa plantinha, ó. Vários tricomas. Os tricomas, eles trazem 2 vantagens, tá? Primeiro, retenção de água, né? Maior retenção de água, como se fossem, né, pelos grudando gotículas aqui de água, tá? E veja que eles não são tricomas escuros. Estão vendo que eles são bem branquinhos, clarinhos? Isso vai reduzir, galera, o excesso da intensidade luminosa nas estruturas fotossintéticas da folha. Então, para evitar danos, né, às estruturas fotossintéticas, pelo excesso de luz, porque é uma região onde a incidência luminosa é alta, né, essas plantas têm esses tricomas claros. O branco, só lembrar, né, na física, reflete, né, aqueles todos os comprimentos de onda da luz visível. Show de bola? Que mais? E lembrando que, já anota aí, que ela não esquece de botar, que ela é tropófila e semidecídua. Isso. Outra característica, né, uma parte da vegetação perde as folhas, né, durante o período mais seco. E aí, ressalta mais uma vez. Qual o período chuvoso? Verão. Verão chuvoso e período Inverno seco? É no inverno. Então, é durante o inverno que essas plantas aqui, elas vão ter, né, a disposição, essa adaptação que envolve redução das auxinas, né, e aumento do etileno para fazer com que elas tenham as folhas caindo todas no mesmo período. Por isso que na prova, quando fala sobre cerrado, ele pode utilizar, falando que ela é caducifoliada, mas geralmente ele fala que ela é mais semidecídua. Então, dependendo de quem, do elaborador, decidual ou caduca, caducifólia, remetem a essa característica de perder as folhas, né, durante um determinado período, determinada estação ou período mais seco. Exatamente, uma adaptação, né, à estação das plantas. Vale salientar que a seca que essas plantas enfrentam, galera, é seca hídrica, né? Seca típica de regiões mais, né, áridas, semiáridas, né? A gente vai encontrar aquela seca fisiológica mais voltada para regiões temperadas aí, para os biomas, né, globais de regiões temperadas, tá certo? Ameaças ao bioma. Lá. Hoje, sobre ameaças ao bioma também, como a gente destacou aqui, ó, a faixa de Matopiba, tá? Já casa com o que a gente estava falando sobre floresta amazônica, exatamente, né? A exploração aqui, soja, e a exploração também da pecuária bovina. Até porque, vamos lembrar o seguinte, gente, ó, 2 pontos. Quando a gente fala da expansão da fronteira agrícola,
governo militar foi para Cerrado e Amazônia, tá certo? Cerrado e Amazônia. E, inclusive, quando a gente destaca também sobre o Cerrado, a devastação que vem sendo feita no Cerrado é muito alta, tá? E, inclusive, a gente destaca, ó, aqui eu tenho cerca de 3/4 de área destruída. Eu tenho, nessa faixa aqui, mais de 1.500 espécies. Vamos ver se vocês estão ligados nisso aqui agora. Endêmicas. Se eu tenho uma área de 3/4 destruída, com mais de 1.500 espécies endêmicas, que nome eu dou a isso? Hotspot. Hotspot. Só temos 2 áreas de hotspot no Brasil, Cerrado e Mata Atlântica. Beleza? Então, hoje, essa área, ela vem sendo extremamente devastada, tanto é que hoje o Maranhão, para você ter uma ideia, quando a gente fala, inclusive, sobre soja, olha só em relação à Amazônia e Cerrado, o maior produtor de soja hoje é o Mato Grosso. Então, o Mato Grosso tem uma altíssima produção de soja. Gente, e para a gente ter a gente às vezes perde a noção, né, de quanto soja é produzido e quanta soja hoje responde pelo PIB brasileiro. É a nossa principal commodity vegetal de exportação hoje é a soja, tá? Então, a soja produzida no Mato Grosso, que vai pegar aquela parte de Cerrado, Amazônia Legal e também Pantanal, por essa razão que são áreas que vêm sendo extremamente devastadas. Pra você ter uma ideia, hoje o Maranhão está entre os estados com maior índice de conflitos de terra do Brasil. Ou seja, Maranhão, por quê? Porque é uma área também de Cerrado, onde está tendo uma produção muito forte ali, tanto no Maranhão quanto no Piauí, que a gente vai falar depois sobre Mata dos Cocais, que a gente chama de meio norte nordestino. Essas monoculturas é para lascar qualquer bioma, né? Porque é uma ruma de monocultura que requer alteração do solo e, portanto, requer uma mudança, né, estrutural no hábitat de muitas espécies vegetais e animais. Então, a gente tem uma mudança, né, estrutural no bioma em prol da economia, o que vai gerar prejuízo, perda, né, de biodiversidade. Exatamente. Até pelo fato também que a fauna, ela sente, né? Nem tudo é tão bonito. Os caras não têm interesse em fazer uma rotação, né, de colocar a área com mais de uma cultura, né? Sim, a rotação de cultura ou a associação de cultura, nem né? Nem só a rotação, porque geralmente a rotação ele utiliza uma planta de... Ambas têm interesse comercial, Exato. né? A leguminosa e a não leguminosa. Mas Você em pode relação... fazer associação de cultura. É, uma área com espécies também endêmicas. Por quê? Porque isso está diretamente relacionado com os polinizadores. Pô. Os polinizadores naturais não vão acontecer em uma área de monocultura. Você falou num ponto que é muito importante, também que eu já vi cair em prova, e o aluno estava trazendo e com muita dúvida. Sementes endêmicas são chamadas também de sementes crioulas. Tá? Então, Semente não sei se você... crioula? Exatamente. Já caiu em prova, não sei se alguém já pegou essa questão, que falava sobre sementes crioulas. O que é semente crioula dentro de uma relação sustentável? São sementes endêmicas, justamente para você produzir aquilo que é característico daquela área. Então, consequentemente, se é característico da área, se são sementes crioulas, uma agricultura familiar, basicamente para subsistência ou abastecimento de pequenos mercados. Beleza? Um exemplo legal, né, de planta falar, endêmica. Inclusive, rapidinho sobre sustentabilidade, sobre essa relação de cultura, da gente pensar no próximo, de pensar em tudo. A gente estava até comentando sobre isso, né? Porque quando vocês vieram, trouxeram 1 quilo de alimento não perecível. Então, é justamente esse quilo de alimento não perecível que a gente vai utilizar para o lanche de vocês. Já botamos feijão de molho, já estamos preparando cuscuz, já tem um arrozinho pronto. O feijão já está de molho. Já está de molho, com 3 folhinhas de louro, vai ficar uma delícia. Vai ficar top. Perfeito, perfeito, perfeito. Vocês achando que o quilo de alimento era para ajudar? Não, é para o lanche, exatamente. Que coisa. Luiz? É os dois, né? É os dois, meu Deus do céu, pobres. É um brunch. Galera, olha só, uma espécie vegetal que é endêmica, né, lá no Cerrado, é essa plantinha chamada de lobeira, né? A lobeira é uma planta que tem um fruto que é consumido e tem sua semente dispersada, né, por uma espécie animal, símbolo do Cerrado, então já falando aqui da fauna, né, que é o lobo
Guará, né? Que os cabas estavam na briga, uma briga da porra pra saber se botava o lobo guará ou o cachorro caramelo na nota de 200. Na nota. É, cachorro caramelo, lobo guará. Né? Foi o... que eu nunca peguei uma nota de 200. Mas eu também não. Se eu disser a tu, não ironicamente. Acho que Papel, retiraram. igual os maias faziam, os astecas, Eu né? eu não sei se Papel. retiraram a nota 200, se alguém sabe me dizer. Recolheu? Isso aqui é do Banco Imobiliário ou é de verdade? Parece do Banco Imobiliário, Parece né? do Banco Pequenininha. Imobiliário. Caralho, Luiz, eu não tinha pego ainda não nela. Aqui a gente já conhece. Esse aqui é Jesus, né? Que fica aqui. Sim. Aqui. Aqui, ó. Lobo Tá. guará, tamanho das patas Eu vou do ficar bicho. para usar nas aulas. Aí, galera, o que é que acontece? Que massa, que coincidência. Que eu nunca nem tinha visto, não sabia nem que existia ainda. Mas você bota para guardar ou vai gastar? Eu tava observando agora. Ela guarda os 200 conto na capinha do celular. Tá. A gente fica Emergencial, ligado. qualquer emergência. coisinha, duzentão, lanchar, não sei o quê. Top. É isso mesmo. Bom, eu quero chegar Que nesse ponto. massa, que massa. Quero chegar aí. coincidência. Então, fauna do Cerrado, lobo-guará, né? Tá aqui a lobeira, uma planta diretamente associada ao lobo-guará, uma espécie linda, né? E ameaçada de extinção. Inclusive, a gente vai fazer um passeio, né? Uma das nossas aulas de campo, né? Que vai ser lá no Aquário Natal, que também tem uma área de zoológico e lá tem 2 exemplares de lobo-guará, né? A Sara e o Miguel, que são os 2 lobo-guará que tem lá. Mentira, essa parte eu inventei. E aí, é uma espécie muito símbolo, né, do Cerrado e que está aí na nota de 200 conto. Onça pintada também ocorre em Cerrado. Onça pintada, na verdade, ela tem uma distribuição geográfica bem interessante, né? A gente encontra, inclusive, na Caatinga, pouca gente sabe, mas tem zonas de Caatinga com onça pintada também, tá certo? Show de bola? Tranquilo? Na paz? Bom, matamos aqui o Cerrado, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Já. Intervalo? Lanchinho? Vamos dar um intervalinho. Vamos bater um intervalinho, lanchinho.